Bem-vindos todos vocês. Compartilhe esse link com outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like lá no YouTube e também de se inscrever no canal, tá bom? Vamos começar então, gente, dando um giro justamente pelos assuntos que estão repercutindo, né, na internet e na imprensa. Hoje está acontecendo algo que nem todo dia acontece. O mesmo assunto que está repercutindo na internet, ele repercutir também na imprensa. É justamente essa atitude do Facebook de quebrar, destruir, bloquear contas que seriam responsáveis pela promoção do ódio. O que isso significa, promoção do ódio? São perfis agressivos que ganham força xingando outras pessoas, caluniando outras pessoas, difamando outras pessoas, e isso com um cunho, nessa situação especificamente político, mas tem também muitas postagens de cunho racial, por exemplo, né? Postagens contra povos específicos, como, por exemplo, os índios, postagens contra os negros, né? Enaltecendo a branquitude das pessoas, digamos assim. Isso acaba sendo muito perigoso, porque faz com que algumas pessoas se sintam superiores às outras. E a gente sabe o problema que o racismo tem causado, né, para a vida, inclusive, de muitas pessoas. Vamos dar uma olhadinha, acho que o UOL está com a manchete principal sobre esse assunto, né, justamente falando sobre essa atitude do Facebook que foi tomada ontem. Olha aqui um golinho. A gente pode colocar aí, diretor, esse primeiro link do UOL? Vamos lá. Facebook liga assessor do Planalto a ataques a opositores de Bolsonaro. O que, gente, que essa notícia quer dizer? Muita gente pode estar dizendo assim, poxa, mas isso não é cercear a liberdade de expressão? Talvez, faz sentido você pensar assim. Isso é, inclusive, perigoso, né? É, inclusive, perigoso pelo seguinte, de fato, existe uma preocupação, e tem que existir, uma preocupação com a liberdade de expressão. A gente sempre fala aqui que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são valores essenciais de uma democracia. Mas outra coisa que a gente sempre fala aqui também é o seguinte, inclusive, acho que o diretor pode até clicar nessa matéria aí para a gente abrir e observar um pouco o que é que tem dentro dela também. A liberdade de expressão, ela existe, ela é extremamente necessária, porém, ela não pode suprir a justiça, ela não pode, como é que eu posso dizer, invadir os direitos das outras pessoas. E o fato de você ter liberdade de expressão não isenta você de responder a processos na justiça, por exemplo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A liberdade de expressão, ela precisa ser respeitada, mas quem exerce o direito à liberdade de expressão não pode invadir o direito de outras pessoas. Então, se você exerce a sua liberdade de expressão, mas você está xingando alguém, está caluniando alguém, você está falando algo sobre alguém que você não pode provar, você pode ser processado por isso. Então, entende que precisa haver um equilíbrio? A liberdade de expressão, ela existe, é necessária, a liberdade de imprensa também, mas essas liberdades não podem passar do direito das outras pessoas, ou seja, por isso que muitas pessoas processam, por exemplo, emissoras de TV, processam jornais, porque se sentiram ofendidas com as reportagens que foram publicadas, que foram veiculadas, e as pessoas têm esse direito. Agora, cabe ao veículo ou cabe às pessoas que vão no Facebook dizer o que querem, se defender, né? Muitas pessoas têm achado, têm se escondido atrás da liberdade de expressão para dizer o que quer na internet. E isso não pode. Isso não pode. Por quê? Porque a justiça, ela está ali para mediar esses conflitos, né? E aí, cada um tem que se defender na justiça. Então, claro que, inclusive, o governo Bolsonaro questionou o Facebook, achando que isso era uma perseguição política nesse momento, mas o Facebook se defendeu, dizendo que isso não tem nada a ver com a questão política, tem a ver com o conteúdo que estava sendo postado nesses perfis. O que o Facebook identificou? Que quando você abre uma conta no Facebook, você não tem que colocar um e-mail, ou você não tem que colocar um telefone? Então, o Facebook identificou que alguns dos e-mails pertenciam a assessores, tanto do presidente quanto do deputado Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. E então essas pessoas trabalham no gabinete
desses parlamentares, né? Ou do presidente da República, inclusive com várias fotos, né, que foram postadas dessas pessoas com uma proximidade muito grande ao presidente ou ao deputado federal ou ao senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, isso, claro, que toma mais peso por se tratar do presidente e dos seus filhos, mas a preocupação é em relação ao conteúdo. E o Facebook tem feito isso com várias outras contas. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando há contas que falam muito sobre o racismo, defendendo a supremacia branca, essas contas têm sido deletadas também, porque o Facebook tem entendido, a auditoria feita pelo Facebook tem entendido que essas contas, elas não são favoráveis à democracia. Inclusive, todo aquele movimento da Coca-Cola e de outras grandes marcas fazerem uma pausa nos anúncios, ou seja, deixarem de dar dinheiro para o Facebook, é justamente uma pressão para que o Facebook seja mais rigoroso nisso. Esses conteúdos espalham ódio, então não podem ter espaço nas redes sociais. É uma grande polêmica, claro que é um grande desafio aos profissionais do direito, né, aos juristas, para tentar entender os limites a esse respeito, mas é um passo importante para frear essa disseminação de ódio que tem acontecido nas redes sociais, e isso não só relacionado à política, mas relacionado também a outros temas, né, a outros temas muito preocupantes, como o racismo, por exemplo. Tem o cunho político porque se trata do presidente da República, mas o presidente Donald Trump, por exemplo, já teve várias postagens feitas por ele que foram apagadas pelo Twitter, vamos dizer, porque ou são relacionadas a assuntos que não têm comprovação, ou porque incentivam o ódio. Então, de fato, as redes sociais estão avançando lentamente, porque isso não é um processo fácil, mas estão avançando lentamente nessas alternativas, né, para frear essa disseminação do ódio. Isso é muito importante e a gente, ao longo da semana, vai falar mais um pouco sobre isso também, tá? Esse é o assunto que está em destaque na manhã de hoje, aliás, desde ontem que esse assunto vem tendo muito destaque, e claro que a preocupação tem que ser muito grande, tá bom?